Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e finalmente temos novamente, por motivos de força maior, um vídeo gravado dentro do carro pra vocês. Bom, tecnicamente eu estou de férias ainda, tá? Na minha cabeça eu ainda estou de férias, que eu peguei uns 10 dias pra deixar minha cabeça livre. Mas como a Apple fez questão de nos convidar e revelar finalmente a data exata do novo evento da Apple, onde a gente deve ver os lançamentos novos, os iPhones novos, Apple Watch novo, AirPods novos, iPads novos, quem sabe um outro MacBook. Enfim, a Apple revelou a data, que é dia 14 agora, às 14 horas. Dia 14 de setembro, às 14 horas, data e horário brasileiro, obviamente, teremos o evento da Apple novamente. E eu vim gravar aqui, fiquei dentro do carro porque tá 35 graus, antes das 11 horas, não há nem 11 horas ainda, e tá um vento lá fora que vocês não têm ideia, que o meu microfone não tava conseguindo segurar com o Dead Cat o vento. Então, o único jeito foi gravar aqui dentro do carro. Senhoras e senhores, então, temos novos iPhones chegando aí. Eu fiz até um post no meu Instagram, se você não segue, segue lá, @geeklouco, perguntando quem aí já vendeu seus iPhones para comprar os novos, né? Possivelmente uma semana depois do evento já deve estar disponível lá nos Estados Unidos, talvez 2 semanas, dependendo, porque a gente está naquela guerra ainda de fabricantes de chip, não uma guerra, né? Guerra para ver quem consegue chip para colocar nos seus smartphones. Então, talvez uma semana, 2 semanas já estejam disponíveis os novos iPhones lá nos Estados Unidos depois deste evento. As coisas que vêm novas neles não estão claras ainda, porque obviamente não foram lançados, então ainda neste momento é especulação. Espera-se, principalmente pelos vazamentos, que eu mesmo já comentei alguns aqui, uma melhora em câmeras. O que se espera é que... Tô tremendo essa mão aqui porque eu tô com a mão apoiada no volante. O que se espera é que os novos iPhones, se vocês escutarem motor de carro, é porque tá ligado com o ar ligado aqui, tá? O que se espera é que os iPhones tenham praticamente a mesma, quase aparência dos iPhones 12. Os iPhones 13 serão assim chamados, quase iguais os iPhones 12, mantendo a mesma linha de 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini continuando. E talvez a gente veja, vocês sabem que esse canal gosta muito de câmeras, talvez a gente veja aquela câmera do iPhone 12 Pro Max agora também no iPhone 12 Pro. Então, deixando eles equiparados e não quem quer a melhor câmera de todas comprar o Pro Max, o maiorzão. Tem gente que não gosta do modelo grande, mas quer ter a melhor câmera. E apesar, devo dizer para vocês que não tem essa diferença brutal de câmera. Para falar a verdade, eu nunca vi essa diferença de câmeras, nem tirando fotos à noite. Não tô dizendo que ela não exista, tá? Outra coisa que deve mudar é esperada a melhora na câmera ultra-wide desses smartphones, tá? Aquela câmera que pega um grande ângulo de visão, que aliás tem em todos os modelos, no 12 tinha, e agora a gente tá falando de 13, no 13 terá, e no Mini também terá. É uma câmera que compartilha, a principal e a ultra-wide tem em todos os modelos, os Pro tem a câmera telefoto. Espera-se que essa câmera venha com uma melhora, a ultra-wide, e uma das coisas que a gente espera ver é uma melhora na quantidade de luz que esse sensor pode captar ultra-wide. E aí talvez isso traga a possibilidade ou a necessidade da Apple trazer um autofoco em câmera grande angular, coisa que a gente nunca viu. E coisa que eu gostaria de ver também, um autofoco na frontal, coisa que eu acho que a gente continuará a não ver. Além disso, ainda a gente provavelmente terá uma melhora no modo noite de fotografia, né? Provavelmente ter aí um A15 Bionic chegando, muito mais potente será? Vamos ter que ver. E a gente vai ter uma melhora no modo noite de fotografia, ajustando as sombras melhores, e com o modo de detecção, quando estiver no modo noite, o modo de autodetecção do céu, coisa que a gente já tinha no Pixel, tipo, ele autodetecta que agora ele está no modo astrofotografia. A gente pode ser que veja isso também nos novos iPhones, um modo astrofotografia. Além de um modo mais inteligente para você deixar um sharpening nas áreas corretas, um filtro inteligente para ser aplicado em determinadas áreas de fotos, por exemplo, quando você quer um filtro só na pele da pessoa. Algumas coisas melhores na parte de inteligência, atingindo a parte de câmera dos novos iPhones 13. E para finalizar esse vídeo bonitão dentro do carro, enclausurado aqui dentro, a gente talvez tenha aí um novo sensor LiDAR ajudando ainda mais naquele desfoque
de fundo, né? O sensor LiDAR tem outras coisas que ele pode fazer, né? Para mapear ambientes, coisas que eu nunca jamais utilizei, e eu sei que tem gente que compra para poder fazer isso, mas ele tá ali para me ajudar, eu especificamente, a quem sabe quando eu tô utilizando o meu modo retrato, a fazer umas fotos melhores ali, para tentar definir mais o que é fundo, o que é frente, definir os planos melhores. Então talvez a gente tenha esse novo sensor chegando aí, mais a segunda geração do sensor LiDAR. Bom, eu falo muito de câmera aqui, então é por isso que eu estou enfatizando essas partes, tá? Talvez a gente veja também um note melhor, eu acho que quase certeza que a gente veja um note menor, né? Um notezinho menor na parte de cima, com uma possível identificação um pouco mais aprimorada ainda do sensor frontal para fazer o desbloqueio. Não acho que a gente vai ver um desbloqueio na tela, coisa que já foi falado por uns aí, mas desbloqueio com a digital, coisa que seria muito bem-vindo nessa época de máscaras, não acho que a gente vai ter. Enfim, mantendo-se quase a mesma proporção do aparelho. Galera, quem tem o pulo do iPhone 11 pro 12 foi um pulinho, na questão de design foi um pulão, ficou um pouco mais bonito, eu achei o quadradinho legal, mas em termos de fotografia, coisa que eu testei aqui no canal, de um para outro a diferença é mínima, e eu acredito ainda que a diferença desses novos iPhones 13 pro 12 não será tão grande assim. Quem ainda está comprando iPhones 11, que vai comprar o 12 agora esperando o 12 baixar, coisa que eu não acho que vai baixar muito, para comprar o 12 e não comprar o 13, eu acho que vai estar fazendo um bom negócio ainda para quem quer ir de iPhone, tá? Lembrando sempre que este ano a gente viu bons preços aqui no Brasil quando eles chegaram no Brasil. Os iPhones 12, por exemplo, a Magalu vendeu com preços sensacionais o 12 e o 12 mini. Não vi muitas promoções do 12 Pro nem do 12 Pro Max, mas chegaram com preços bons. Outra coisa que a gente deve ver é um aumento de preço. A Apple sempre tenta ali ficar no mesmo preço. Às vezes aumentaram, aliás, da última vez, aumentam $50, mas talvez, infelizmente, a gente veja ainda uns preços maiores esse ano. Outras coisas eu acho que a gente não vai ter. Acho que até justificaria também um 12S no nome, mas aí é coisa de Apple, né? E coisa para discutir, ficar caçando coisinhas. Outras coisas já foram ditas aqui também, que não vou me alongar, que senão a gente vai ficar com vídeo grande. Enfim, se essa câmera ultra wide já vier com autofoco, é uma coisa muito boa. Muito boa, porque ela vai ser um pouquinho melhor em baixa luminosidade. Vai ter a possibilidade, se ela tiver autofoco, de você fazer fotos próximas com a câmera traseira do seu iPhone, coisa que a gente já tem em dispositivos da Samsung, por exemplo, da Huawei, há muito tempo. E a Motorola tá mandando muito bem também com a Ultra Wide e modo híbrido, né? Enfim, esse foi o videozinho. E olha que eu estava de férias, então considere um bônus. Bom, acho que eu devo considerar um bônus, né? Vocês esperam aí o que vocês quiserem. Beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, dá uma moral aí, comenta aí. Enfim, já colocou à venda o seu iPhone 12? Ou vai pular do 11 pro 13? Ou não vai comprar iPhone novo esse ano? Ou vai esperar ver o absurdo de preço? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.